Salve, salve meus amigos, um abraço para cada um de vocês, um casaca no coração de todos. Boa noite, bom início de madrugada nessa segunda, início de terça-feira. Vamos trazer muita coisa do nosso Vasco da Gama, muitos acontecimentos de bastidores, né? Meus amigos, temos aí empresa, aí, uma das maiores do Brasil, se não a maior, prestes a fechar uma parceria com a SAF do Vasco da Gama. Vocês vão entender o que está acontecendo. Vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco. Vamos falar, é claro, né, sobre a situação envolvendo o treinador. Fábio Carille não é mais funcionário do Vasco, não é mais técnico do nosso time, se despediu nas redes sociais, e o Vasco que segue numa busca incessante para preencher essa lacuna, para preencher essa vaga de treinador do nosso elenco. Vários nomes em pauta, negociação: Fernando Diniz, Tite, Pedro Caixinha, Jorginho, entre outros nomes. A gente vai falar sobre essa situação também. Vamos falar sobre uma pincelada rápida sobre seleção brasileira. Vamos falar também sobre dívida do Vasco, transferban à FIFA. Pode ser que não, pode ser que sim. Sobre recuperação judicial também vamos falar, sobre o balanço financeiro do ano passado, de 2024, sobre a polêmica da novelinha que já virou Euriquinho e Pedrinho, né? Um respondendo ao outro com réplica, tréplica, né? A gente vai abrir aspas para o Euriquinho e vamos falar também, é claro, do jogo dessa próxima quinta-feira, Operário Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Então, dito tudo isso, vamos embora, que está começando mais um Madruga Vasco no nosso canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, galera, é isso aí, dando início então a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Antes da gente dar início então às nossas situações envolvendo o Vasco, vou pedir para você que ainda não se inscreveu, qualquer motivo que seja, clica no botão aqui abaixo, é de graça, é 0800, não paga nadinha, já se torna inscrito do nosso canal, deixe também o seu gostei para nos ajudar, compartilhe o nosso vídeo, né? E se quiser ficar por dentro, todos os dias eu coloco o vídeo aqui no conteúdo, aqui no nosso canal, conteúdo aqui no nosso canal. Então você pode ativar o sininho da notificação, escolhe a opção todas, que sempre que eu colocar vídeo, o YouTube vai te entregar a notificação quentinha que tem vídeo novo aqui no nosso canal. Valeu, galera? Dito isso, vamos então dar início. Olha só, se tratando rapidinho da CBF, né? O jornalista muito conceituado no mercado europeu, Fabrizio Romano, né? Fabrizio Romano foi ele, por exemplo, que cravou a vinda do Payet para o Vasco da Gama. Foi ele que cravou, por exemplo, o Luciano Vietto voltando para a América do Sul para jogar no Racing. Foi ele também que cravou o Messi indo jogar no Inter Miami. Foi, enfim, entre várias outras grandes contratações do futebol mundial, o Fabrizio Romano está sempre ali cravando, né, as informações. A gente não sabe se é verdade, mas segundo o Fabrizio Romano, né, Carlo Ancelotti, né, treinador do Real Madrid, teria chegado a um acordo para ser o novo treinador da nossa seleção brasileira. Chegaria aqui no Brasil em junho, ali antes do Super Mundial. Olha, é muito difícil de acreditar, né? Tendo em vista, não a fonte, mas tendo em vista o Ancelotti simplesmente é um dos melhores treinadores do mundo, treina o maior time do mundo, que é o Real Madrid, ganha muito bem, todo mundo sabe disso. O Real Madrid tem uma mega estrutura, uma mega organização para oferecer, e a seleção brasileira a gente sabe que é uma balbúrdia, né? É uma loucura total dentro e fora de campo. Então não dá pra gente acreditar mais, né? Tá sendo divulgado aí, segundo o Fabrizio Romano, né? O Vasco, quem dera, né? A seleção brasileira teria chegado a um acordo com o Carlo Ancelotti, né? É isso aí. Por que eu tô falando isso? Porque se caso ele não vier para a seleção, ele pode fechar com o Vasco, né? Aí a gente toma um tapa na cara da vida e acorda para a realidade, só que não, né? Se você tiver um videogame, você vai lá e contrata o Ancelotti pro Vasco, né? Aí sim, porque na real mesmo, né? A gente sabe que é inimaginável
né, pelas condições financeiras do nosso clube. Brincadeiras à parte, né, só esse parênteses aí da seleção, a gente nem, né, o nosso foco aqui é falar do Vasco. Vamos começar falando então da maior polêmica aí dessas últimas horas, que é a demissão do Fábio Carille, né, aprovado aí por mais de 80% da torcida. Algumas enquetes aí 87, 88, 90%, outras enquetes menos, 83, 85, mas sempre na casa de 80% para cima, o torcedor do Vasco, de modo geral, apoiando, concordando com a demissão do Fábio Carille. Eu particularmente também concordei, tá? E olha só, o Vasco deve pagar R$500 mil de multa para o Fábio Carille, né, de multa rescisória por tê-lo demitido antes de seu vínculo empregatício terminar. Eu acho que é um valor normal, tá, gente? É um valor até baixo ali, até simbolicamente baixo. Deve ser simbolicamente ali o quê? Um mês, de repente, um mês e meio, 2 meses no máximo de trabalho do Fábio Carille, 500 mil, né? Então ficou até um valor baixo. A gente tomou conhecimento que, por exemplo, a multa rescisória lá do Thiago Carpini, no Vitória, seria 3 milhões de reais, né? Então, 500 mil pro Carille deixar o Vasco ficou dentro da média, não vai gerar mais problema na vida financeira do Vasco, é claro, meio milhão é meio milhão. Mas tratando no meio do futebol, tá dentro dos parâmetros, né? O Carille que deixou o Vasco nessa reta final agora, com menos de 40% de aproveitamento, gente. Foram 38,9% de aproveitamento apenas do nosso ex-treinador Fábio Carille. E uma coisa que chamou muito a atenção, tem muita crítica em cima da diretoria por isso, é porque o Vasco hoje tem uma comissão técnica permanente, que é aquela comissão técnica do clube. Né? Em momentos de emergência, de transição, enfim, você aciona aqueles profissionais permanentes que ali já estão para continuar mantendo a operação do futebol até que você novamente traga uma nova comissão técnica e um novo treinador. E a comissão técnica do Vasco permanente, ela é composta pelo Luizinho Quintanilha, tá? E pelo Bruno Lazzaroni, tá, meus amigos? Isso mesmo, o trabalho do Felipe Maestro, ele está acima de comissão técnica, o trabalho de coordenador técnico. O Maestro faz aquele meio campo entre a diretoria e entre a comissão técnica e os jogadores, é o elo. Esse é o papel do Felipe Maestro hoje, mas nada impede do Maestro ficar ali à beira do gramado, acompanhar os treinamentos e coisa e tal, trocar uma ideia com o treinador, com a comissão técnica aqui e outra ali, trocar uma ideia com o diretor de futebol, com o presidente do clube, observar situações, né? Nada impede. Então esse é o trabalho do Felipe Maestro, que não é um trabalho diretamente de campo. Sabemos que o Maestro tem formação de treinador, foi treinador em clubes de bem menor expressão, aqui no estado do Rio de Janeiro sobretudo, né, como Volta Redonda, o próprio Bangu. E o Maestro foi até mesmo interino ano passado, no finzinho do Brasileirão, né, quando o Vasco demitiu o Rafael Paiva. Falando em demissão, essa já é a terceira demissão de treinador na era do Pedrinho, né, desde que o Pedrinho assumiu o controle da Vasco SAF, já são 3 treinadores demitidos do Vasco em menos de um ano. O primeiro deles foi o Álvaro Pacheco, que não foi o Pedrinho quem contratou, foi a 777, aí culminou naquele 6-1 para o Flamengo, não teve jeito, né? Aí o Pedrinho teve que mandar o português embora e todo mundo concordou. Depois o Pedrinho colocou o Rafael Paiva como interino, né? Aí o Vasco foi entregando resultado, meteu aquele 4-1 dentro de São Januário, de virada para cima do São Paulo, né? Então aí o Rafael Paiva foi ganhando moral com o elenco e com a diretoria e também com o torcedor. O Vasco foi dando tempo para ele trabalhar, até que o Paiva foi efetivado, mas ficou insustentável na reta final do ano passado, devido à limitação do elenco e devido também ao Vasco só ter um único estilo de jogo e a defesa sempre desorganizada. Mandou o Rafael Paiva embora, o Felipe foi ali, o Maestro foi o interino, o Vasco foi ao mercado procurando perfil aqui, perfil aqui, perfil aqui, perfil ali, um treinador de muita posse de bola, de ataque, daqui a pouco um treinador já de mais pragmático, daqui a pouco um treinador retranqueiro, daqui a pouco um treinador aposta do estilo mais jovem. O Vasco procurou de tudo quanto é tipo de treinador de dezembro ali para janeiro, até acertar com o Fábio Carille. E desde que o Fábio Carille chegou, né, ele conseguiu somar apenas 38,9% de aproveitamento, aonde a derrota para o Cruzeiro lá em Uberlândia, nesse domingo, culminou na demissão do nosso ex-treinador. Até aí todos vocês já sabem, né? O que acontece é que ninguém entende o porquê que o Pedrinho colocou
o Daniel Félix como coordenador da parte física e o Felipe Maestro, né, ao invés de colocar a comissão técnica permanente. Tem muita gente cobrando isso, mas as pessoas não estão entendendo que nesse momento o Felipe Maestro está sendo treinador permanente. As pessoas têm que entender isso. O Maestro está sendo treinador do Vasco permanente. Se o Vasco vai efetivar ele ou não é outra história. Existe uma possibilidade, ainda que remota? Existe. Por que existe? Se o Vasco faz um ótimo jogo, um grande jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa, depois, faz um jogaço lá na Venezuela contra o Puerto Cabello, depois faz um grande jogo também contra o Palmeiras, então as coisas podem, né, conspirar a favor, ou não, ou ele pode ir muito mal e a torcida querer que ele deixe o Vasco no terceiro jogo, né, mas existe essa possibilidade remota. Ainda se tratando de treinador, a gente falou aqui da comissão técnica permanente, muita gente criando burburinho por isso, vamos acompanhar de perto essa situação. A gente sabe que o Vasco tem alguns treinadores em pauta, como por exemplo, tem a situação do Jorge Sampaoli, ex-treinador do Santos, já foi ventilado no Vasco, ele está sem clube no momento, é um treinador muito polêmico, bastante sistemático, né, 8 ou 80, ou chega a casa e dá certo, ou não dá certo, né? A gente viu isso aí no Molambo, a gente viu isso também no Grêmio. Ele deu mais ou menos certo, foi no Santos, né? Tá livre no mercado, mas nada em oficial ainda em relação ao Sampaoli. O Thiago Carpini virou uma guerra de narrativas, porque o GE. Globo afirma que o Vasco fez contato com o treinador Carpini, que preferiu permanecer no Vitória para não deixar um trabalho no meio do andamento e quer cumprir seu contrato com Vitória da Bahia. O Lucas Pedrosa, por sua vez, do SBT Rio, está afirmando que não, de que o Vasco não procurou o Carpini. Então, vamos ficar ligados nisso aí também. Aí tem o nome do Fernando Diniz. Todo mundo sabe que o Pedrinho é um grande admirador do Fernando Diniz, amigo também do Fernando Diniz. Fernando Diniz aí já passou pelo Vasco numa Série B, não teve êxito. Campeão recentemente da Libertadores com o time do Fluminense, estava no time do Cruzeiro, na SAF do Pedrinho BH. Fernando Diniz ganhava mais de R$1 milhão por mês, né? Se caso ele aceite vir para o Vasco, ele teria que reduzir drasticamente a sua pedida salarial. A gente tomou conhecimento nessa noite de segunda-feira de que o Vasco já estaria negociando com o Fernando Diniz, o Vasco já estaria então negociando com ele e a gente vai aguardar para ver aí qual será o desfecho, né? Qual será o desfecho dessa situação. E a situação do Carpini, como eu acabei de falar, tem gente afirmando que ele não era prioridade no Vasco, o Vasco fez apenas uma sondagem. Então ficou essa guerra de narrativas, mas se tratando do Fernando Diniz, é porque eu tinha esquecido de falar, tá? Se tratando do Fernando Diniz, o Vasco então já iniciou, né? Teria iniciado uma tratativa de negociação na tentativa de contratar o Fernando Diniz, tá? Aí a gente pensa assim, qual será o perfil? Será um perfil realmente igual ao do Fernando Diniz, de posse de bola, né, e coisa e tal, ou um perfil mais conservador? A gente tomou conhecimento que o perfil que o Vasco quer é um perfil de posse de bola e de jogo equilibrado, onde o Vasco controle as ações, tem uma defesa sólida e um ataque bastante cirúrgico. Né, um time ali com um perfil bem equilibrado, né? Essa é a procura do Vasco. Aí tem outros nomes, como Pedro Caixinha, ventilado no Vasco, não quis vir para o Vasco para ir para o Santos, agora está sem clube, né? Tem o Ramon Dias, já passou pelo Vasco, começou bem e terminou mal a passagem dele. Tem um imbróglio na justiça envolvendo a Vasco SAF e o próprio Ramon Dias, ele que foi demitido do Corinthians, né, há poucos dias. E tem também o Jorginho, né, que já passou pelo Vasco. O Jorginho afirmou que até o momento o Vasco não procurou ele, não tem contato até o momento com o Jorginho em oficial. E o Tite, né, ex-treinador da seleção brasileira também, seria, né, um dos nomes aí livres no mercado que o Vasco poderia estar iniciando alguma tratativa. Tem a questão ali do Dorival Júnior, mas tem a questão também do Corinthians, né? Então, assim, nesse momento parece que o Vasco está aí focando, né, tentando a contratação do Fernando Diniz. O que pode ajudar é que o Fernando Diniz já está no Rio, já conhece o Rio, já trabalhou no Vasco, tem vontade de trabalhar no Vasco de novo, o Pedrinho gosta do trabalho dele, toda aquela coisa. Não sei, vamos aguardar. Né? Como eu já falei, o trabalho do Diniz não é um trabalho ruim, mas é um trabalho perigoso, porque se não der certo, né, pode colocar o time em maus lençóis. Né? Então, das duas, uma. Ou o Fernando Diniz chega e bota o Vasco para jogar, sair triangulando, tocando certinho, desde lá de trás até chegar no gol adversário.
ou ele bota um Vasco aí para entregar a bola toda hora no meio campo, zagueiro entregando bola na saída, lateral errando passe, volante entregando a paçoca, né, e a gente passando sufoco. Então seria das duas uma, tá? Vamos aguardar, acompanhar de perto essa situação envolvendo o treinador muito quente nos bastidores. O Vasco segue se movimentando para tentar, melhor dizendo, tampar, né, essa lacuna, esse espaço em vazio que ficou após a demissão do Fábio Carille, tá, meus amigos? Agora, mudando de assunto, quero falar com vocês aqui sobre a situação do Juan Sforza, porque o News Old Boys entrou lá na FIFA, né, com um processo na FIFA em relação ao Vasco, iniciou uma ação na FIFA em relação ao Vasco, tá? Isso mesmo, porque o News Old Boys está alegando que o Vasco ainda deve 2.600.000 dólares pela compra do Juan Sforza, tá, meus amigos? Então, os argentinos estão cobrando mais ou menos aí a metade do valor que foi feito a compra aí do Juan Sforza, né? O Vasco pagou mais ou menos 5 milhões de dólares quando a 777 contratou o Juan Sforza. Agora o News Old Boys está cobrando 2.600.000 dólares. Com isso, o Vasco poderia sofrer transfer ban, duras consequências na FIFA, tá, meus amigos? Mas tem o seguinte, o Vasco informou, ainda nessa noite, nessa tarde de segunda-feira, o Vasco informou de que esse valor referente à compra do Juan Sforza a ser pago ao News Old Boys, esse valor já está especificado, já está sendo processado na recuperação judicial do Vasco, na RJ, tá? E a informação que nós temos é de que uma vez que esses valores estão na recuperação judicial, isso pode corroborar a favor do Vasco para a FIFA não aplicar transfer ban no clube, uma vez que provaria para a FIFA e para o próprio News Old Boys que o Vasco tem um plano de pagamento e vai pagar o clube argentino. A questão toda é que os pagamentos só vão começar a ser executados a partir do ano que vem, né? Então tem esse imbróglio aí, mas o Vasco alega que isso não deve influenciar na parte do mercado da bola do clube, porque o Vasco entende, né? O Vasco entende que essa ação movida do News Old Boys ela tem efeito, mas que a recuperação judicial daria, né, um respaldo jurídico com isso. Então o Vasco não sofreria o transfer ban na FIFA. Vamos aguardar. Tá? Eu só acho uma covardia grande com o News Old Boys, né? Porque se for realmente na recuperação judicial, a informação que nós temos que a recuperação judicial só vai começar a ser executada a partir do ano que vem, né? Então assim, aí os argentinos vão ter que esperar aí mais 8 meses, 7 meses, 8 meses para começar a receber essa grana. Então isso pode acabar se arrastando, pode acabar dando até um imbróglio jurídico daqui para frente. Vamos torcer para que não. Vamos torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível, tá, gente? Ainda se tratando de parte financeira, meus amigos, olha, o Vasco se posicionou e o Vasco deve apresentar o balanço financeiro, tá, gente, referente ao ano de 2024, do ano passado, até essa quarta-feira, viu, gente? Isso mesmo, até essa próxima quarta-feira o Vasco deve estar divulgando o balanço financeiro do clube da temporada de 2024. Então a gente tem aí uma busca por treinador, os bastidores muito quentes envolvendo a parte esportiva do clube. Temos também aí agora os argentinos cobrando o Vasco na FIFA. Mediante a isso tem a recuperação judicial que pode ajudar o clube. E ainda assim o Vasco deve divulgar nessa quarta-feira o seu balanço, né? O seu balanço referente ao ano de 2024. Vamos acompanhar de perto, porque nesse balanço de 2024 vai mostrar os valores que o Vasco pagou, quem o Vasco tem que pagar ainda em relação a dívidas, entre outras situações. Então vamos ficar ligado nisso aí. Agora, galera, olha só, quero falar com vocês sobre a SAF, né? Porque a gente tomou conhecimento no finzinho da noite dessa segunda-feira de que a empresa G5 Partners, calma, torcedor do Vasco, quando fala 7 ou quando fala Partners, já dá calafrio, né? Calma. A palavra Partners em inglês significa parceiros, né? Isso mesmo. Então a empresa brasileira, né? G5 Partners, ou seja, parceiros G5, estaria aí perto de acertar uma parceria com o Vasco para mediar a venda da nossa SAF. Tá? Vasco e G5 Partners estariam perto de chegar a um acordo para que a empresa brasileira
seja a mediadora nesse processo de venda da SAF do clube. Só para vocês terem noção, o know-how deles é de mais de 30 bilhões de reais. Né? São investidores de várias empresas, são administradores do capital de várias empresas, já fizeram vários litígios, recuperação, só em recuperação judicial eles têm um know-how de mais de 160, 180 milhões de reais. Né? Uma empresa muito grande no mercado brasileiro. Agora, a KPMG também é uma empresa muito grande, né? E aí a gente viu o imbróglio que deu e está dando até hoje. Né? A 777 também é uma empresa muito grande. Não estou colocando no mesmo balaio, eu nem posso falar porque eu seria leviano, porque eu não conheço a empresa G5 Partners. A gente dá um Google, dá uma estudada, vê as notícias, vê ali a Wikipédia da empresa. São referências a primeiro momento, de modo superficial, referências estrondorosas. Né? Se essa parceria vai chegar mesmo a ser concretizada ou não, a gente não sabe. Se vai ser benéfica para o clube ou não, a gente também não sabe. A gente torce para que seja. A gente torce para que a G5 aplique do seu melhor, né, da sua mão de obra, da sua expertise e seu conhecimento de mercado para poder vender e trazer o melhor valor, o melhor investidor também para o nosso Vasco, né, para a gente ter aí um investidor à altura do nosso clube, não só no futebol, mas do clube no modo geral. Então, pegando muita gente de surpresa aí, né, uma informação bastante impactante, bastante séria, né? Só para reiterar, a G5 Partners pode acertar uma parceria para mediar a venda da SAF do Vasco da Gama. Ambas as partes até o momento, até a hora que eu estou gravando aqui para vocês, nesse finalzinho de segunda-feira para início de madrugada de terça-feira, até esse momento, ambas as partes não afirmaram nada, preferiram seguir em silêncio, né? Até porque para não atrapalhar, né, algo, se realmente houver algo em concreto prestes a acontecer realmente, a se concretizar, melhor dizendo, para não atrapalhar. Então esse silêncio pode dizer muita coisa. Vamos ficar ligado nessa situação, vamos acompanhar de perto, né? A gente fica com muito medo, porque a gente viu, né, outras empresas entrando no Vasco, fazendo mediação para vender, para fazer do Ogilles, não sei o que. E a gente viu o imbróglio que está dando. Então vamos torcer para a G5 Partners, né, aplicar o melhor de sua expertise em relação à venda da nossa SAF, caso essa parceria seja confirmada, concretizada, tá, gente? Agora, quero falar com vocês aqui sobre o Euriquinho, né? Vamos abrir aspas para o Euriquinho sobre o que ele falou em relação a essa rusga aí com o Pedrinho, né, que está tomando conta das redes sociais. Abre aspas. Sou muito pequeno para debater com alguém que foi escolhido por Deus. Em nenhum momento tive a intenção de atingir ninguém. Pedro Paulo, se te machucou tanto, me desculpe. Quem assistiu à entrevista toda sabe que isso passa longe do que penso ser o melhor para o Vasco e para mim. Vamos torcer para Deus não ter errado. Assiste a entrevista toda, Pedro Paulo, palavras aí do Euriquinho na sua rede social, logo nas primeiras horas dessa segunda-feira. Então, meus amigos, a gente observa, né, que o Euriquinho usou um tom de ironia. Não sei se chegou a ser um deboche, mas chegou a ser um tom de ironia, né? Quem sou eu para debater com o escolhido de Deus? E aí lá no final ele usa, né? Ele fala, vamos torcer para Deus não ter errado, né? Então, é muito complicado isso aí, porque quando fala isso, dá a entender que Deus erra, né, gente? Aí a gente mexe com o pensamento de muita gente, com a religiosidade, enfim, eu achei muito complicada essa fala do Euriquinho, ainda mais ele vascaíno, sabe que o Vasco é um clube do povo, um clube democrático, aí fica colocando o nome de Deus em parada, né, de futebol, e não é errado, não é pecado nenhum, né, porque Deus está em todos os lugares, para quem crê, né, mas nem tudo Deus concorda, né, ele está ali, e às vezes ele está intervindo, às vezes ele está
só vendo, mas nem tudo Deus está assinando embaixo. Mas a questão toda é que eu senti um tom de ironia na fala do Euriquinho, né? Ele quis dizer assim, quem sou eu, né? Você é um imortal aí, né? Você é o escolhido, né? Você... Né? Então o Euriquinho fazendo aí um drama, né? Um dramalhão, né? Fazendo de coitadinho, sendo um pouco irônico também, né? Aí quando ele fala, né, do modo Pedro Paulo, eu senti um tom de deboche, né? Pedro Paulo, né? Assiste a entrevista inteira, né? Assiste toda a entrevista, Pedro Paulo, porque ele quis dizer que o Pedrinho não viu todo o contexto, né? E o Pedrinho, a mesma coisa, o Pedrinho falou que o Euriquinho tirou as coisas de contexto ao falar, né? E agora o Euriquinho também, então virou uma guerra de narrativas, já tá dando nojo, tá dando náusea, que o Pedrinho veio a público. Teve gente que ficou chateado comigo. Pra mim o Pedrinho falou e não explicou nada em relação ao Euriquinho, tá, gente? Não explicou nada, viu? Ele só falou que o mercado estava difícil, que parcelou em não sei quantas vezes e coisa e tal. O engraçado é que o próprio Edmundo, parça, best friend do Pedrinho, falou que com o dinheiro que o Vasco já cansou de gastar com esse monte de jogador, já teria trazido o Cristiano Ronaldo. E é o que eu tô falando sempre. Você fica insistindo aí com o Alex Teixeira, Souza, aí traz Jean Davi, Maxime Domingues, traz Emerson Rodrigues, aí traz o Lloyd Augusto, aí traz Lucas Oliveira. Aí você vai colocando na ponta do lápis esses caras todos. O Maurício Lemos, que até agora não jogou. O Pedrinho fica chateado quando a gente reclama. Mas já estamos em maio e o Maurício Lemos quase não jogou. Então assim, se você botar esse tanto de gente aí, o Vasco poderia ter contratado o Rony, o Vasco poderia ter contratado o Bruma, poderia ter trazido o Brian Rodrigues, e a gente poderia estar num patamar diferenciado em qualidade técnica dentro do gramado. Mas eu não sou engenheiro de obra pronta. Estou falando isso que o próprio Edmundo falou, amigaço do Pedrinho. E é o que eu cobro bastante o Pedrinho. Né? Ele fica com esse negócio, as pessoas tiram de contexto, porque as pessoas têm que entender, porque é reestruturação, porque eu não vou mentir pro torcedor. Beleza, Pedrinho, show de bola, eu concordo. Eu não quero loucura financeira, eu não quero mentira, eu não quero nada. Eu só quero transparência. A gente cobra transparência. Aí você vem a público, fala da situação que o Euriquinho falou, mas deixa no ar do mesmo jeito, não explica, não dá nomes, não é incisivo. Aí o Euriquinho vem, joga pra galera, não dá nome também, faz acusações gravíssimas, mas não dá nome aos bois e fica por isso mesmo. Aí agora fica essa guerrinha de narrativas. Então isso pra mim tá me dando nojo. É só pra tumultuar. O Pedrinho é sim um bom presidente, mas eu corneto ele na pasta de futebol. Na parte do futebol, o Pedrinho ainda não conseguiu acertar na veia. Ainda não acertou na veia. Vamos torcer para que acerte agora, trazendo um treinador que dê muito certo. Vamos torcer para que contrate muito bem na janela de meio de ano. Né? Mas em outros aspectos, o Pedrinho está acertando muito. E aí vem o Euriquinho para tumultuar. Vem para fazer uma tal de uma denúncia, mas ele fala, falaram os caras, fulano, ciclano, mas não dá nome aos bois e não prova nada. Então virou uma bagunça, tá me dando raiva já de ver isso, já tô perdendo a paciência com essa palhaçada, sabe? Essa patifaria política dentro do Vasco, o seu Euriquinho, um homem já com cabelo branco, né? Com idade para ser vovô, se ele, né? Ele já não é mais um garoto de 20 anos, o Euriquinho, já não tem mais 20 anos, né? E eu tenho 33. O Pedrinho também já não é mais novo. Aí fica os caras assim, nessa palhaçadinha de guerrinha de narrativa. Ô Pedrinho, quando vier a público, dá nome aos bois, ó. Pá. Igual você fez aquela vez com o Zé Comé, que você deu-lhe no meio do Zé Comé, que o Zé Comé parou de falar. Ou vem a público e fala bonitinho ou não fala nada. E o Euriquinho a mesma coisa. Se é pra falar alguma coisa, se é pra denunciar, denuncie, mas denuncie direitinho, tá? Fulano, ciclano, beltrano, isso e aquilo. Beleza. Agora não vem jogando pra galera não, Euriquinho. Não vem tentando tumultuar não, porque isso aí é pra tumultuar. Aí fica polarizando o Vasco, dividindo. Aí fica a galera assim, já vem o Euriquinho, a Euriquete, as né? Desculpa do palavra, né? Do palavreado. Os Euriputa. Porque o pessoal aí, dos Euriquete aí, não sei o quê. Aí fica o outro lado, os amarelinhos, o Salgadete, a patotinha do Pedrinho Botox, que não sei o quê, porque é o podrinho. O engraçado disso tudo é que os dois lados dessa palhaçada, dessa briga ridícula, nojenta, usa a camisa do Vasco, porra. É o que me deixa com mais raiva. Os dois lados nessa guerra de narrativas usam a camisa do Vasco. Então isso tem que acabar, gente.
Isso precisa acabar. Isso não vai levar o Vasco a lugar nenhum. Só mais problema político, mais imbróglio judicial, fofoquinha, torcida contra diretoria, protesto, confusão, tumulto. Só serve para isso, para atrapalhar o clube, para o jogador não querer vir jogar no clube, para treinador não querer vir treinar o clube, para investidor de fora não querer investir, porque aí vê a bagunça que é. Não que eu estou falando que o Pedrinho faz bagunça, eu estou falando que os conselheiros, beneméritos e grandes beneméritos do Vasco, para mim tinha que acabar com essa merda toda. Desculpa eu falar, eu tô sem paciência para essa palhaçada já. Deveriam acabar com o conselho do Vasco da Gama. Conselho deliberativo, conselho de benemérito, grande benemérito. Ah, Álvaro, mas vai virar um clube ditador, vai virar um clube que só uma pessoa fala e todo mundo abaixa a cabeça? Não, deveria que reformar o estatuto e tirar a cadeira de todo mundo lá de dentro. Deixar só uma meia dúzia lá que realmente mereça ficar, que realmente comprove que são realmente benéficos para os clubes. Porque a palavra benemérito são pessoas que têm mérito por terem feito bem ao clube. Só que tem muita gente que ocupa a cadeira de benemérito dentro do Vasco que nunca fez rigorosamente nada de bom para o clube. Só mama na teta. E a única coisa de boa que faz é votar na eleição na chapa correta para o sistema continuar do mesmo jeito. Pronto, falei. Aí ganha cadeirinha no conselho. Isso tem que acabar dentro do Vasco. E não é só no Vasco que isso acontece, não. Todo clube, mas como a gente fala de Vasco aqui, a gente é Vasco, estou falando do Vasco. Isso precisa acabar. Essa patifaria de grupinho político. Eu não estou passando pano para Pedrinho. Pedrinho tem muita coisa que a gente reclama aqui. Só que já está mais do que na cara também, que tem muita gente que está dodói com o Pedrinho, que achou que ia ter governança, achou que ia botar as manguinhas de fora. Primeiro foi o Júlio Brandt, a casa caiu para ele. Agora tá vindo o Euriquinho. E tudo isso porque ano que vem tem eleição já no Vasco. Aí esses caras ficam preparando um compilado de acusações, de informações e de suposições para começar a atacar desde agora. Desde já. Para quando chegar no ano que vem eles falarem: "Tá vendo? Eu tô falando há mais de 1 ano e meio, eu tô falando e não sei o quê, vota em mim para presidente." Escutem o que eu tô falando. Chega a dar nojo o que tá acontecendo no Vasco, esses movimentos políticos. Chega a dar nojo o Vasco precisando pontuar no Campeonato Brasileiro, uma Sul-Americana aí batendo as portas, um clássico contra o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão, Copa do Brasil chegando aí, sem treinador, no meio de uma recuperação judicial, no meio de uma batalha jurídica na Fundação Getúlio Vargas e na Justiça do Rio de Janeiro. O clube precisando angariar recursos. Tem a questão da polêmica da página policial do Dimitri Payet, a renovação de contrato do Felipe Coutinho, renovação de contrato do Léo Jardim, contratar jogador que tem que contratar no meio do ano, e como se não bastasse, aí tem também, é claro, a reforma de São Januário e outras situações, aí como se não bastasse, tem esses palhaços dentro do Vasco, só tumultuando. Eu falo palhaço é porque o seu Euriquinho fez papel de palhaço, que se ele vem a público e dá nome, aí beleza, show, a gente estaria cobrando o Pedrinho para dar esclarecimento agora. O Euriquinho vem, joga uma bombinha no ventilador, não dá nome, só gera tumulto, depois fica essa palhaçada, essa guerrinha de narrativa. É o Pedrinho dando indireta pro Euriquinho, agora é o Euriquinho dando direta, né? Diretamente para ele aí. Ah, eu não quis ofender, ah, não sei o que, mas quem sou eu? Porque Deus escolheu. Ó, vamos parando, hein? Se o Euriquinho, se você tivesse tanto carinho pelo Pedrinho assim, Euriquinho, você pegava o seu carro, ia na casa do Pedrinho, comer um churrasquinho com ele lá. O Pedrinho, vem cá, trouxe uma pecinha de carne especial importada aqui. Tem um negocinho para nós beber ali. Vamos sentar ali, vamos trocar uma ideia? Pedrinho, você pode dar uma passadinha na minha casa aqui? É semana de Páscoa, né? Vamos comer um bacalhau aqui, minha família de português. Eu sou o Euriquinho, faria isso. Tem um bacalhau aqui. Vamos sentar aqui, quero conversar com você, cara. Se o Euriquinho gostasse tanto do Pedrinho, que nem ele tá falando que gostava, ele falava isso não pro Benja na internet para jogar pra galera. Ele falava pro Pedrinho.
Pedrinho, eu gosto de você, mas por que você contratou, fez isso, fez aquilo, fez aquilo? E essa história do Marcelo Santana? E essa história do Lloyd? Tem procedência? De onde está vindo isso? Tem mais gente me cobrando, eu também sou do conselho. Pô, vamos conversar. Então, eu já estou de saco cheio. Eu não vou mais ficar dando palco para vagabundagem aqui no canal. Não vou mais. Não vou mais. Não vou. Aí depois a gente só fala do futebol. Ah, você tá passando pano, você não fala disso, não fala daquilo, não cobra fulano, não cobra ciclano. Não, não é. Eu falo de geral, eu cobro todo mundo. A questão é, o problema todo é o seguinte. O Vasco vive esse inferno. E parece que tem gente, parece que a torcida gosta. Parece que tem torcedor que se não tiver um problema dentro do Vasco, acha que o Vasco tem alguma coisa de errado no Vasco. Gosta de ver o circo pegando fogo. Eu não gosto. Eu não gosto, porque aí fica essa merda que tá aí. Desculpa, eu tô pistola hoje, gente. Eu tô indignado, é sério, eu tô muito chateado. Tem que mudar. Tem que mudar. E eu peço pra esses caras aí serem sujeito homem. Pedrinho, Euriquinho, qualquer um que for do Vasco, ser sujeito homem. E se fossem mulheres, eu ia falar para serem sujeitas mulheres. Mas independentemente do gênero. Que tenham caráter. Que venham a público. E parem de mimimi. De jogar, de deixar no ar. De não dar nome. De jogar pra galera. De ir indiretinha. Ou não fala nada, ou vem e conta tudo. Tanto o Euriquinho quanto o Pedrinho. Simples assim. Simples assim. Tá? Agora, a gente reclama. E o que a gente reclama são algumas escolhas no mercado, onde o Vasco gasta pouco, mas não é só uma contratação gastando pouco, é 5, 6, 7. Você põe na ponta do lápis 7 jogadores, bem mais ou menos, para não dizer péssimos. Será que o Vasco não traria 3 ótimos jogadores? Será que não traria mesmo? Será, gente? Será que não traria? É isso que a gente questiona. É só isso. É só isso que eu questiono. E eu quero saber também qual é a função do Marcelo Santana no Vasco. Não, porque ele vai em reunião na CBF, mas a CBF vai lá e ferra com o Vasco na semana seguinte. Vai contratar, não consegue resolver nada sozinho. Para buscar jogador é fraco, para buscar treinador é mais ainda. Então a gente cobra o Pedrinho, é isso, é o diretor de futebol, que não tem gabarito. Alguns jogadores que não poderiam ter chego, a gente cobra essas questões. A gente cobra um pouco mais de transparência. E a verdade, o torcedor... Porque a turma fica, todo mundo, cada um imaginando uma coisa, porque não vem alguém para poder dizer a verdade. Aí vem o Euriquinho, oportunista, pega uma pontinha solta ali, pega um negócio aqui, um ponto de interrogação aqui, formula uma frase, joga pra galera e deixa a bomba explodir. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Tá? Isso tem que acabar. Gente, vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar de futebol. O Vasco entra em campo na próxima quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. Vai pegar o Operário, o fantasma de Ponta Grossa, tá, gente? Isso mesmo, tá? Nosso Vasco viaja nessa terça-feira. O Vasco teve uma mudança no seu cronograma. Viaja para o Paraná nessa terça-feira lá para Ponta Grossa para enfrentar o Operário, tá, meus amigos? Os jogadores GB, Euder e Bruno Lopes da base do nosso Sub-20 treinaram com o elenco profissional nessa segunda-feira. E quem estava no gramado comandando o treino era o nosso interino nesse momento, Felipe Maestro, tá, gente? Então, vamos ficar ligado nisso aí, vamos acompanhar. O nosso Paulo Henrique, que deixou o campo por uma pancada na cabeça, fez o exame, tá tudo bem, tá tudo ok, não preocupa, deve ir para o jogo contra o Operário. Lucas Piton, a gente imagina que ele também volte a ser relacionado para esse jogo, o Adson também. Então, pelo que eu estou percebendo, me parece que o Vasco deve ir com força máxima, né? Com exceção dos jogadores lesionados, o Guilherme Estrela, o David, o Dimitri Payet e o Maurício Lemos. Com exceção desses 4 atletas, me parece que o Vasco deve ir com força máxima para Ponta Grossa, né? Levando ali o Lucas Piton, o Vitor Luiz, levando o Paulinho, o Jair, Tietê, Garré, né? Tem um ponto positivo, o Lloyd entrou até que melhor já contra o Cruzeiro,
né? O Nuno Moreira vem se tornando indispensável no nosso ataque. Felipe Coutinho também deve ir para esse jogo. Então o Vasco aí se preparando para essa terceira fase de Copa do Brasil. E é um momento muito delicado, viu? Porque o Operário já tinha falado que, com todo respeito ao Vasco, eles vão tentar passar de fase. Eles querem passar de fase. E é claro, tá certo, porque senão não é futebol, senão vira bagunça. Tá certo, tem que tentar jogar mesmo. Tem que vir para cima. Os caras estão jogando em casa, é Copa do Brasil. Agora, o papel do Vasco é honrar isso aqui. Essa camisa pesada. É jogar bola para ganhar. O papel do Vasco é esse, é jogar bola para ganhar. Só que não é tão simples assim. Porque a gente está sem um treinador, a gente tem essa questão envolvendo alguns desfalques de jogadores, outros jogadores voltando, tem toda essa pressão que rola por fora dos bastidores, então a gente tem que entender como que o Vasco vai chegar em Ponta Grossa, psicologicamente, emocionalmente, para enfrentar o Operário, que vai estar tranquilo jogando em casa, né? Então assim, o Vasco ele vai para essa decisão de Copa do Brasil, é uma decisão, porque é mata-mata, de Copa do Brasil, com muita pressão nos bastidores, né, gente? Os bastidores do clube muito conturbados, né? Muito conturbados mesmo. Então, já é um teste de fogo pro Felipe Maestro. Como é que ele vai armar esse time? 4-4-2 mesmo ali, o famoso feijão com arroz, 4-4-2-3-1, 4-3-3, vai manter alguns jogadores, vai trocar alguém, ou não vai mudar, vai repetir a escalação que vinha fazendo mesmo, para poder não dar aquele choque no elenco, vai ser mais um choque anímico do que um choque tático. Então isso aí já é um teste grande para o Felipe, isso aí já é um teste para os nossos próprios jogadores, do mental dos jogadores, se eles vão saber separar, se eles vão estar blindados, né, do extracampo que está acontecendo nesse momento no clube ou não, né? E muito cuidado, porque o Operário, né, vai tentar tirar proveito, claro, dessa situação, né? Porque a notícia lá no Paraná deve ser o quê? Olha, o Vasco vem para cá para jogar na quinta, os caras vêm aí pressionados, não pontuaram no Brasileiro na rodada, tem a questão extra-campo, estão sem treinador, a torcida está cobrando muito e coisa e tal, os caras têm camisa pesada, então a pressão está do lado deles. O assunto lá no Paraná é esse o assunto. A pressão, gente, está do lado deles. Eu tenho certeza que o treinador do Operário deve ter falado, ou vai falar, ou já está falando isso para os seus jogadores. Olha, a pressão deixa para o time do Vasco. A gente está jogando em casa, eles estão cheios de problema para resolver lá, vamos fazer o nosso aqui. Então o Vasco tem que entrar com muito cuidado nesse jogo, com muita atenção. O Operário não é nem um bicho sete cabeças, tá jogando bem mal aí no Campeonato Brasileiro da Série B, mas são 11 contra 11. É um mata-mata milionário, quem passar de fase ganha dinheiro. E pô, você imagina um Operário, Deus nos livre e guarde, passando de fase em cima de um Vasco, os jogadores ficam grandões. É a chance da vida para vários jogadores do Operário. Então o Vasco tem que entrar com muito cuidado, muita cautela, não pode ter salto alto e muita humildade contra o Operário nesse jogo. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriadão, feriado nacional, jogo que vai acontecer à tarde, nessa próxima quinta-feira, Operário e Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil, valendo vaga. Então, meus amigos, é isso, né, que a gente tinha para trazer para vocês, para trazer de informação, de notícia. Tá? Eu tô ficando por aqui e a gente se vê, é claro, nessa terça-feira para atualizar vocês com mais notícias do nosso Vascão. Muito obrigado e que Deus abençoe as nossas vidas. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama vai ser imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!